pudesse confiar, mas o caminho que escolhi era deserto, sem ter por perto alguém pra me ajudar. Somente a solidão ficou por companheira. Sentei-me à beira do caminho e pus-me a perguntar: pra que viver se para a vida não tem mais razão? Assim pensando, decidi então com minha vida terminar. Mas foi aí que alguém gritou com voz de amor: a tua vida tem valor, custou a minha lá na cruz. Amados e queridos irmãos, ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, quero vos saudar com a santa paz do Senhor Jesus, desejando a você mais um bem-vindo para o quadro Vivendo a Palavra, esse dia muito especial em que estamos iniciando mais um livro da Bíblia Sagrada, estamos iniciando mais uma etapa da nossa gloriosa viagem pela Palavra de Deus. Estaremos lendo hoje o primeiro capítulo do segundo livro de Samuel. Abra sua Bíblia comigo, se você puder. Se não, você pode ouvir e ser abençoado ouvindo a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 1. E sucedeu que, depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Ziclag. Verso 2. Ao terceiro dia, um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. Verso 3. E Davi lhe disse: "Donde vens?" E ele lhe disse: "Escapei do arraial de Israel." Verso 4. E disse-lhe Davi: "Como foi lá isso? Peço-te dízimo." E ele lhe respondeu: "O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos." Verso 5. E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: "Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos?" Verso 6. Então disse o moço que lhe dava a notícia: "Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e a cavalaria apertavam-no." Verso 7. E olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me, e eu disse: "Eis-me aqui." Verso 8. E ele me disse: "Quem és tu?" E eu lhe disse: "Sou amalequita." Verso 9. Então ele me disse: "Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim." Verso 10. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui a meu senhor. Verso 11. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Verso 12. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Verso 13. Disse então Davi ao moço que lhe trouxera a nova: "Donde és tu?" E disse ele: "Sou filho de um estrangeiro, amalequita." Verso 14. E Davi lhe disse: "Como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor?" Verso 15. Então chamou Davi a um dos seus moços e disse: "Chega-te e lança-te sobre ele." E ele o feriu e morreu. Verso 16.
Pois Davi lhe dissera: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Verso 17. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação. Verso 18, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jazer. Verso 19. Ah, ornamento de Israel, nos teus altos foi ferido, como caíram os poderosos. Verso 20. Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Verso 21. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não for ungido com óleo. Verso 22. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Verso 23. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Verso 24. Vós, filhos de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Verso 25. Como caíram os poderosos no meio da peleja. Jonatas nos teus altos foi morto. Verso 26. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me eras o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. Chega de sofrer, filho meu. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, acabamos então a leitura do primeiro livro aqui do segundo livro de Samuel, melhor dizendo. Para a nossa mensagem de hoje, eu quero reler os versos 11 e 12. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Verso 12. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Deixou Eliseu até na mão. Um dia reconheceu a sua lepra, desapareceu sobre a palavra do profeta. Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, neste capítulo podemos entender mais uma das razões porque Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, conforme Atos 13 e 22. Davi reagiu diferente da forma como geralmente as pessoas reagem quando tomam conhecimento da morte de seus inimigos. Ao invés de alegria e comemoração, Davi chora, lamenta e jejua ao saber da morte de Saul, aquele que o perseguia e queria de toda forma tirar a sua vida. Por isso, Deus colocou Davi no trono de Israel, e Davi se tornaria
o maior e mais importante de todos os demais reis de Israel e de Judá. Mesmo vivendo no período do Antigo Testamento, Davi já cumpria o mandamento que Jesus nos daria em Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amados irmãos, se Davi, que viveu do período da lei, conseguiu cumprir esse mandamento, então nós muito mais condições temos de cumpri-lo, já que vivemos no período da graça do Senhor. Sabemos que o desejo da nossa carne, a velha natureza que ainda habita em nós, é sempre devolver o mal pelo mal que recebemos. A carne quer que os nossos inimigos sofram, morram. A carne quer se alegrar quando fica sabendo da morte dos nossos adversários. Porém, a Bíblia nos ensina que o cristão não pode viver dominado pela carne, mas pelo Espírito Santo, conforme Romanos 8, versículos 1, 4 e 8. Se somos dominados e guiados pelo Espírito Santo, agiremos sempre como Davi agiu. Não nos alegraremos pelo mal de nossos inimigos. Pelo contrário, o Espírito Santo nos levará a amá-los, desejar e fazer o bem a eles e orar por eles. Amados irmãos, irmãs e ouvintes, sigamos o exemplo de Davi. Deixemos que o Espírito Santo nos domine e nos guie, e não a nossa velha natureza que habita em nós e quer que cumpramos os seus desejos. Sou feliz, muito feliz, lá no céu vou ver meu Salvador. Oremos, meus amados. Senhor nosso Deus, nós queremos te glorificar por essa palavra, Senhor, por essa mensagem, por esse primeiro capítulo de 2 Samuel, que nos ensina, Senhor, que nós não devemos nos alegrar com o sofrimento, com a morte, com a derrota dos nossos inimigos, mas que devemos fazer como o teu servo Davi, Senhor, desejar o bem, sentir tristeza pela derrota, pelo sofrimento e morte daquele que nos odeia. Senhor Deus, a nossa carne não quer isso, mas ajuda-nos, ó Pai, a viver dominados, guiados pelo Teu Espírito e não por essa natureza decaída. Pedimos a Tua ajuda, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Quero dizer pra todo mundo, Jesus dá paz e alegria, liberta o pecador, pois me libertou um dia. Aleluia, aleluia, vou louvando meu Senhor. Amados e queridos irmãos, dessa forma estamos chegando ao final do nosso quadro Vivendo a Palavra. É nesse dia que começamos uma nova etapa da nossa viagem e eu espero que o irmão ou a irmã esteja aí animado, firme e cada dia buscando mais apetite pela palavra do Senhor. Então convido você, espero você amanhã para lermos o capítulo 2 aqui de 2 Samuel. Desejo a você um dia de paz, de vitória na presença do Senhor. Até amanhã, na paz gloriosa de Jesus. Amém. Meu barco vai por entre os montes e as ondas também.
Cristo